Oi, turma. Oi, Danilo, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Bom dia, professora. Bom dia, que coisa boa ter você aqui, viu? Eu já estava até com frio na barriga. Eu vou Então, mandar o link lá pro pessoal, viu? Que eu acho que o pessoal não tá sabendo. eu não estou no WhatsApp. Você tem o WhatsApp da turma? Eu tenho um pouco aqui. Vou mandar É, aqui para quem eu conheço. por favor, a Raíssa, Rosiele, Luan, Laura, Michele. Esses você conhece, Danilo? Sim, conheço a Michelle, a Isa. Isso, manda para elas para mim, por favor. Que coisa boa ter você aqui. Vou mandar. Vou. Eu iniciei a gravação aqui, mas a gente pode esperá-los um pouco. Muito bom ter vocês aqui. É uma disciplina já no último semestre quase de vocês, a partir de agora é TCC, né? E é uma disciplina muito gostosa, que é a disciplina de processamento de produtos agroindustriais em bases agroecológicas. E a proposta da disciplina, mesmo no virtual, ela é bem prática, né? Então, é uma disciplina muito legal, assim, de estar desenvolvendo e aprendendo ela. Muito obrigada, Danilo. Que isso, professora. Já mandei aqui no grupo geral, vou mandar agora no particular. Que legal. Eu não baixei vocês ainda. Depois você me manda um oi no meu WhatsApp. Vou escrever o meu WhatsApp aqui no chat, que aí eu fico pelo menos tendo o seu contato. Pronto, tá certo. Aí você me salva aí no seu WhatsApp e me manda um oi, que aí eu te salvo aqui também. Nosso encontro hoje, ele é mais para apresentar o plano de ensino e a proposta da disciplina, né? Eu gosto de dizer que é uma disciplina muito gostosa, né, em todos os sentidos, tanto de aprender quanto de desenvolver, e ela vem com uma pegada bem prática, tá? Só enquanto você chama aí, Danilo, eu vou passar aqui, que aí depois eu disponibilizo o vídeo para os alunos entrando aqui na nossa disciplina, né, na nossa Google Sala de Aula de processamento de produtos agroindustriais. Então, eu vou apresentar a tela aqui para eu mostrar para vocês como é que está organizada a nossa Google Sala de Aula, tá? Ah, eu estou apresentando aqui na... Danley, que legal! Danley, esse semestre você vai me dar a presença? O prazer de ter a sua participação. Oi, Darley. Esse semestre, será que você vai conseguir me dar um pouco do tempo, né? Esse vai ser o segundo semestre que você tenta fazer a disciplina, mas eu queria muito que você me desse um pouco da sua presença aí, viu, Darley? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo também. Deixa eu ver quem entrou. A Michele. Michelle. Michele, muito obrigada, Michele, pela presença aqui. Ah, Obrigada, professora. Bom dia. Bom dia a bom todos. dia. Né? Então, antes de eu me apresentar, eu estava apresentando a Google Sala de Aula. Oh, Darley, que bom, que bom. Você acha que esse semestre você vai conseguir me dar um pouquinho da sua atenção? Os outros semestres acho que estava muito corrido, né? Então,
Eu gosto sempre de começar, gente, lá pela nossa Google Sala de Aula, tá? Então, mostrando aqui para vocês que a nossa disciplina ela tem um nome grande, né? Então aparece mais processamento de produtos agropecuários, mas ele é em bases agroecológicas, né? Pensando aí no processamento de produtos, né, que oriundos, né, do processamento agroecológico, em todos os seus contextos, né? Social, de produção, de sustentabilidade, né? E aí, gente, gosto muito de dizer que vocês têm que vir aqui em atividades. Aí, aqui em atividades, vocês já vão ver que tem o nosso plano de ensino da disciplina, tem as 3 apostilas de aula prática que eu vou discutir com vocês, que a nossa disciplina ela é toda organizada em atividades práticas, né? Tem aqui a nossa primeira atividade avaliativa, que na verdade é vocês dizerem para mim qual a matéria-prima que vocês gostariam de estar processando. E tem aqui os vídeos e atividades de estudo, né? Eu posso estar colocando também todo o material em slides, né? Se vocês quiserem, materiais de apresentação em slide. Aí depois eu faço essa solicitação aqui no mural, vocês respondem, que aí eu crio uma outra pastinha aqui de atividades só com o material de slides, tá? Se vocês quiserem, acharem mais fácil, tá? Vendo pelos slides. Então, essa daqui é a nossa Google Sala de Aula, né? Então, assim, a Michelle e a Raíssa me mandaram, né, o e-mail, né, perguntando, né, do convite. Eu só estava aguardando fechar lá a situação dos diários para a gente poder, para eu poder já estar incluindo vocês aqui. Mas muito obrigada àqueles que já deram um ok, já estão aqui na nossa Google Sala de Aula, tá? Eu coloquei aqui no chat, vou colocar de novo para aqueles que entraram depois, o meu WhatsApp, tá? Qualquer emergência, assim, eu estou sempre ligada no WhatsApp. Vocês podem mandar mensagem sempre quando necessitarem, tá? Estou à disposição de vocês, até para a gente gravar aqui um encontro ou abrir um encontro síncrono também, tá? Então, vamos aí discutir um pouco do nosso plano de ensino, né? A turma de vocês é STA6 matutino, com as aulas na quinta-feira, né? Então, só me apresentando aí, eu sou professora Heloísa, eu sou mestre, engenheira de alimentos pela Universidade Federal de Viçosa, como minha primeira graduação. Eu sou mestre em nutrição humana pela UNB, doutora em agronomia pós-colheita também pela UNB. Eu sou especialista em engenharia de segurança do trabalho, especialista em vigilância sanitária, especialista em harmonização facial. Como assim, professora? Minha terceira graduação é odontologia, né? Eu sou dentista e a minha especialização em harmonização facial. Meu botox está vencido, ó, gente. Fala sério. E a minha segunda graduação é tecnólogo em gestão de recursos humanos pela Universidade de Anhanguera, né? Então, sou docente do curso técnico em agroindústria, técnico em agropecuária e vocês, tecnólogo em agroecologia. Estou no IFB Campus Planaltina desde 2010. É um prazer aí estar com vocês. Eu gosto muito do nosso campus, sou realmente muito apaixonada pelo nosso campus. Seja bem-vindo, Guilherme. Estou me apresentando, né? Bom dia, professora. Muito obrigado. Eu gosto, Michele. Só há 37, 38 anos que eu estudo. Só há 38 anos que eu estudo. Mas eu também atuo, Michele, em todas as áreas, né? Como engenheira de alimentos, atuei na Citrosuco de Matão, fui responsável pela gestão de qualidade de frigorífico em Lusiânia, tive uma fábrica de biscoito aí em Planaltina, e
sou docente, né, do ensino superior desde 2003, né? Então, eu comecei a área de docência em 2003 para os cursos superiores, né? No IFB eu estou desde 2010, sou coordenadora também do curso técnico em agroindústria. E lá no curso técnico em agroindústria eu ministro várias disciplinas. Então, eu fui engenheira de segurança responsável pelas empresas terceirizadas por um período. E, assim, ultimamente eu sou dentista, mas não atuante em virtude da pandemia, né? Eu estou responsável por cuidar dos meus pais, e aí eu estou ficando com eles aqui, já que eu estou no ensino remoto, né? Então, por isso que eu não atuo. Mas, além de estudar, eu gosto muito de cada uma das áreas de que eu me formei, né? É um prazer enorme estar com vocês na disciplina de processamento de produtos agroindustriais. É uma disciplina que eu sou apaixonada e sei o quanto é importante, né? Mais do que saber como produzir, é importante a gente saber agregar valor àquilo que a gente produziu, para que isso dê um retorno financeiro para os nossos produtores, né? Principalmente pensando na grande dificuldade que é produzir em bases agroecológicas, né? Então, assim, a produção agropecuária, de uma forma geral, ela é muito, vamos dizer assim, especializada, difícil, que exige muito de nós, exige muita dedicação, e quando a gente pensa ainda em bases agroecológicas, a gente tem um desafio maior, né? Então, é importante a gente agregar valor a esse produto, né? Enquanto o produtor ele for apenas produtor, quem vai ganhar dinheiro é quem vai estar vendendo, né? Então, a gente precisa realmente agregar valor àquilo que a gente produz, para que a gente possa ter também o retorno financeiro e econômico. E a tecnologia e o processamento, ele tem essa função de agregar valor, de aumentar a conservação daquele produto para que eu possa ter uma comercialização por um tempo maior, porque pensando aí na dificuldade hoje que é vendas, se o seu produto é extremamente perecível, você acaba tendo uma venda limitada e aumenta o desperdício. Então, é importante que a gente estude métodos e técnicas capazes de ampliar esse tempo aí nosso de comercialização, né? Então, assim, e é muito frustrante quando um produtor perde um produto em virtude das nossas condições climáticas, em virtude de um amadurecimento precoce, em virtude de um dano mecânico. Então, isso tudo a gente vai vendo na disciplina, tá? E principalmente de forma prática. Então, vou voltar aqui a apresentar para vocês, e que a gente vai discutir um pouquinho aqui do nosso plano de ensino e como a gente organizou a disciplina, tá? Eu gosto muito que vocês entrem em contato, sabe? Que vocês me deem um retorno do que vocês estão visualizando, das dificuldades que vocês estão vivenciando, né? Eu acho que a agroecologia ela tem essa discussão primordial de construir convivências, né? E a disciplina ela está formada, né, organizada de tal forma que você aprenda com a vivência prática do processamento, a vivência prática da aplicação de métodos e técnicas de conservação, né? Então, sobretudo em bases agroecológicas, ou seja, aliando ali conhecimentos práticos, naturais, sustentáveis, vamos dizer assim, com o processamento mínimo possível, né? Que uma dos conteúdos que a gente vai abordar é esse processamento mínimo, que nada mais é que a aplicação da sanitização e da higiene, né?
da limpeza e sanitização dos produtos e a sua embalagem, né? Então, assim, são aspectos fundamentais que a gente vai ver aqui na disciplina. Então, só colocando aqui para vocês, nossos encontros, né? São as quintas-feiras, de 9h10 a meio-dia. Lembrando que nem todos os nossos encontros são assim síncronos, tá? A gente vai ter muitos momentos assíncronos e eu gosto muito que os momentos síncronos sejam demandados por vocês. Por quê? Porque se eles são demandados por vocês, eu tenho uma maior participação aqui, né? Então, vocês têm toda uma programação, né? Se vocês entrarem lá na nossa Google Sala de Aula, ela está bem completa, ela tem vários links para vocês estarem assistindo, né? Ela tem todas as nossas apostilas aqui práticas, então tá uma Google Sala de Aula bem autônoma, né? Então, em que você mesmo conduz o seu processo de aprendizado. Mas necessitando dos encontros síncronos, gente, nós estamos aqui, tá? Eu vou fazer um questionário diagnóstico e vou mandar para o e-mail de vocês para que vocês preencham com relação aos conhecimentos da área de tecnologia, processamento de produtos de origem animal, vegetal, cereais, tá? Mesmo um diagnóstico, né? Um despertar. Eu vou usar o formulário para despertar em vocês uma curiosidade, tá? A gente está aqui na nossa metodologia não presencial, com encontros síncronos e assíncronos, tá? Eu gosto muito da questão da formação autônoma do conhecimento, gosto muito de trabalhar a capacidade de argumentação. Como assim, professora? Gente, vocês têm essa experiência. Lá no Google, você pode digitar qualquer palavra que aquilo ali vai vir uma gama muito grande de informações. Mas a qualidade daquela informação que você vai obter depende também do que você coloca como pesquisa ou do questionamento que você faz, né? Então, às vezes, você vai ser mais eficiente na procura de informação se você souber fazer as perguntas certas, né? Então, a ideia aqui da disciplina é promover essas discussões sobre as perguntas certas para serem resolvidas ou solucionar os problemas, né? Então, a gente vai trabalhar muito nessa capacidade de argumentação, de perguntas. E tudo que a gente for ver aqui na disciplina, gente, vocês vão poder integrar. Vocês já estão no 6º período, vocês estão finalizando o curso, vocês vão conseguir integrar tudo que vocês viram até agora nessa disciplina, né? Na agregação de valor às matérias-primas que vocês estudaram e ao longo de todos esses anos, né? De todos esses semestres. Aí a gente tem as aulas expositivas virtuais, seminários, né? Que vocês vão criar na forma de podcast. Os links, né? A gente vai divulgar aí de forma coletiva. É um trabalho integrado com todas as disciplinas que vocês fizeram até agora, no momento. Pode falar, Guilherme. Professora, eu gosto muito do tema do armazenamento, né? Não só do armazenamento de alimento, mas também do armazenamento de sementes, de grãos, disso que a gente precisa, né? Nessa disciplina a gente também vai falar dessa parte do armazenamento dos grãos, beneficiamento, armazenamento das sementes, por exemplo, milho, feijão. Lá na aula de métodos de conservação, se eu não me engano, é a segunda atividade prática da parte de vegetais. Lá a gente vê secagem, né? Lá a gente vê secagem, que é um dos aspectos fundamentais para grãos. E lá na disciplina de cereais, a gente volta a falar do controle da umidade, né? São etapas importantes. Já que você gosta desse tema, Guilherme, para você estudar mais,
Na primeira avaliação, você coloca lá grãos, que aí a gente aborda mais você, né? Eu vou direcionar você mais para essa parte de secagem e armazenamento de grãos. Então, quando você colocar lá qual a matéria-prima que você deseja estudar ao longo do semestre, né? Agregar valor ao longo do semestre, você coloca grãos. Que aí, quando você colocar grãos, a gente vai direcionar para toda essa parte aí de pós-colheita, secagem, posso trazer também questão da ozonioterapia, tá? Da ozonioconservação, né? A gente pode falar não só da desidratação e da secagem, mas também ozônio, né? Então, que é uma coisa bastante hoje discutida para grãos, né? Para conservação de grãos, principalmente pensando em sementes, né? Então, coloca esse tema, tá? Por quê? Porque aí a gente direciona o estudo para isso. Um aspecto fundamental aqui da disciplina é que ela é, ao mesmo tempo, individual e coletiva. Como assim? Porque cada um um aprendizado individual, porque cada um vai escolher uma matéria-prima, um processamento principal, né, para estudar. E vai fazer o trabalho em cima dessa matéria-prima. E no final a gente socializa todo o material produzido e aí a gente tem aí uma gama grande, né, de material virtual produzido para estudo. Então, por exemplo, o direcionamento do Guilherme para grãos e secagem vai contribuir com todos no processo de aprendizado, né? E aí, assim, cada um vai construir algo que depois a gente vai socializar no final com a disponibilização desse material para todo mundo, né? Muito obrigada pela pergunta, Guilherme. Continuando aqui, né, a gente vai ter as apostilas, que já está lá na nossa Google Sala de Aula, a gente vai ter essas lives síncronas, sempre que a gente precisar por esse link do Meet, e vamos ter vários materiais de texto, né? Como é que é organizada a avaliação? Então, por exemplo, o Guilherme já colocou aí a primeira matéria-prima que ele gostaria de estudar. Então, essa primeira avaliação aqui, o Guilherme já fez, que é grãos, né? Então, me dizer, é isso, é assim, qual a matéria-prima que você vai querer agregar valor e estudar ao longo do semestre? Então, grãos, café, carne, e aí, assim, você pode escolher qualquer coisa. Teve alunos que escolheram couro, né? Então, você pode escolher qualquer matéria-prima, cagaita, piqui, jatobá. Então, assim, você vai dizer para mim qual a matéria-prima que você gostaria de agregar valor. Essa é a primeira etapa. Aí, a segunda etapa, eu vou mandar para vocês artigos dentro desses temas que vocês escolheram. Então, dentro desses temas que vocês escolheram, eu vou enviar os artigos. A partir dos artigos, né, científicos que eu me enviar para vocês, vocês vão fazer um resumo para o podcast do tipo revisão de literatura. Tem que ter 1,5 página a 2, tá? E, professora, eu copiei tudo desse artigo aqui, gente. Se é plágio, não pode, né? Vocês já viram. Vocês estão no sexto semestre, já fizeram projetos, metodologia científica, indo agora para o TCC, vocês sabem fazer um resumo do tipo revisão de literatura. Então, eu envio aí para vocês mais de 12 artigos. Então, a partir da leitura dos 12 artigos, você consegue escrever um resumo tipo revisão de literatura estendido, né? Com 1,5 página a 2, tá? Aí, em seguida, vocês vão, com esse material, né? Vocês têm que me enviar o resumo, eu dou o ok. A partir daí, vocês já podem gravar o podcast, tá? Aí você grava o podcast em cima desse resumo que você já fez, você grava o podcast, e aí você me envia o link de publicação desse podcast. Então, a disciplina, ela tem uma forma de avaliação independente.
baseada naquilo que você gostaria de estudar. Então, é uma demanda individual, aquilo que você gostaria de agregar valor, tá? Então, a nossa forma de avaliação, ela é autônoma e independente, tá? Baseada naquilo que você gostaria de estudar, agregar valor, que faz parte da sua realidade. Gente, o conhecimento, se ele não está aliado à sua realidade, ele é nulo, né? Principalmente em tempos virtuais. Então, por isso é que a disciplina tem essa avaliação independente, porque ela tem que estar aliada àquilo que você tem interesse, né? Aquilo que você já visualiza ali como sendo um campo de atuação, uma aplicabilidade mais imediata, né? Então, assim, eu consigo, isso aqui que eu estou estudando, eu consigo aplicar aqui. Ah, professora, mas eu quero fazer só na teoria. Mesmo assim, mesmo você escolhendo só na teoria para fazer ciência, por exemplo, você ainda pode ter uma aplicabilidade. Como assim? Ah, professora, eu quero estudar o jatobá, eu quero estudar o buriti, eu quero estudar as castanhas, né? Baru e outras castanhas do cerrado. Então, mesmo fazendo um estudo, né, teórico, científico, a gente consegue ter uma aplicabilidade disso, né? Por quê? Porque está ali dentro do nosso contexto. Então, essa é a parte importante dessa avaliação, tá? É estudar algo que está relacionado ao seu dia a dia, à sua aplicabilidade imediata. Então, assim, é algo independente e individual, tá? E o que a gente vai estudar na disciplina, né? A gente vai falar de fatores que estabilizam os alimentos, métodos de conservação, a higienização na indústria de alimentos, vamos abordar muito boas práticas, embalagens, boas práticas de novo, controle de qualidade, processamento de produtos de origem animal e vegetal e os princípios de certificação de produtos orgânicos agroindustriais, né? Vamos abordar um pouco o checklist de certificação. O que a gente quer aí, né? As habilidades e competências com relação à disciplina, né? Sistematizar e avaliar o emprego de técnicas e métodos de processamento, com ênfase nas frutas e cereais nativos do Cerrado, conhecer e aplicar os princípios de boas práticas, planejar, orientar, avaliar, monitorar tecnologias de beneficiamento, avaliar a qualidade e apresentação de produtos agroindustriais, elaborar programas de sanitização e avaliar aí a legislação relativa à cadeia produtiva e implicações nos produtos de bases agroecológicas, né? Então, esse daqui, ao final da disciplina, é o que a gente gostaria que vocês tivessem despertado aí de competências, né? Para pensar nessas competências, como é que eu imaginei, né, as nossas aulas, tá? Primeiro que eu não acredito muito em aula teórica. Então, já tirei aqui esse conteúdo teórico e nós iniciamos o aprendizado do conteúdo teórico dentro de estudos práticos, tá? Então, dentro das práticas é que a gente vai ver os métodos de conservação. Dentro das práticas é que a gente vai ver as características de cada um dos alimentos, né? E o seu processamento. Então, dentro de cada uma das práticas é que a gente vai fazendo o estudo do material teórico. Como assim, professora? Vou só abrir aqui para vocês, gente, a apostila, por exemplo, de produtos de origem vegetal. Já está lá na nossa Google Sala de Aula, tá? Então, aqui a partir da apostila de processamento de produtos de origem vegetal, que é uma das primeiras aqui, ó, atividade prática 1, tecnologia de frutas, né? Então, dentro do conteúdo prático, né, vocês vão ver a teoria, tá?
Então, dentro aqui do nosso conteúdo prático, apostila de processamento de produtos de origem vegetal, vocês vão ver a teoria. Eu sempre disponibilizo o link para uma apostila, um livro teórico, né? Para que vocês tenham acesso a um material virtual também. Então, a gente fala aqui um pouco da introdução à tecnologia de alimentos e depois a gente já começa com a prática de geleia e geleiada. Passo aqui alguns links de vídeos legais, né? E aqui embaixo, gente, vem dizendo como que eu vou fazer a geleia, né? Então, o método de conservação da geleia é o calor, né? Adição de açúcar, as etapazinhas de processamento para que eu possa chegar até a conservação, né, daquela fruta. E aí vem com os aspectos legais, o que a legislação diz, e depois vem a formulação, como que você vai fazer. Então, por exemplo, você quer fazer uma geleia de morango. Você vai pegar lá 400 gramas de fruta, né, de morango, 60 de açúcar, precisa de ácido cítrico e pectina, e aí você vai levar isso tudo ao fogo, né? Essa aí para geleia comum. Para uma geleia extra, você já vai precisar de 500 gramas de polpa de morango, por exemplo, e 500 de açúcar. Então tem menos? Tem. E se você quiser uma geleia de mais qualidade, aí é 35% só de açúcar e os outros 65% é a fruta, tá? Então, isso daí você pode estar mudando. Essa geleia comum e a geleia extra são aquelas mínimas determinada por lei, tá? Na qual o padrão de identidade e qualidade determinou por lei. Mas a gente vai ter na semana que vem um encontro só falando de geleias, tá? E aí, então, aqui hoje é só para falar desse contexto, né? Na qual a gente aprende a parte teórica dentro da parte prática. Professor, é obrigado a fazer todas essas práticas? Não, gente. Lembra lá que a nossa avaliação, aqui conforme o plano de ensino, ela é independente e baseada na construção de um conteúdo científico, né? As disciplinas, o conhecimento do conteúdo, ele é apresentado de forma prática, tá? Seria muito interessante que você aprendesse a teoria na prática, e por isso é que a gente propõe esse calendário aí, na qual você vai aprender sobre os métodos de conservação de calor fazendo uma geleia, uma geleiada. Você vai entender a produção de uma fibra solúvel, que é a pectina, através da fabricação de geleia, né? Que você vai extrair a pectina do albedo do maracujá. Então, assim a gente vai construindo o nosso conhecimento teórico aliado na prática. Então, aqui o Guilherme falando sobre secagem, grãos, a gente vai ver aqui a secagem de cabine, secagem de micro-ondas, métodos de espuma, dentro dos aspectos da desidratação, tá? E assim a gente vai para cada um dos semestres das tecnologias, aprendendo os métodos de conservação dentro da prática, tá? Então, professor, eu sou obrigada a fazer um pão de queijo? Não, gente, se você quiser, entendeu? Se você quiser lá ver como é que é a retrogradação do amido, porque o pão de queijo a gente faz uma escaldagem, qual o efeito da aplicação do calor sobre o carboidrato da fécula da mandioca, né? Então, assim, aí lá a diferenciação de polvilho doce, polvilho azedo, né? Então, lá na prática, na sugestão de aula prática, a gente tem o pão de queijo de polvilho doce, o pão de queijo de polvilho azedo e aquele que a gente mistura, o doce com azedo. Então, e aí lá na prática você vai aprender, né, essas características, tá? E aí a gente vai ter várias aulas práticas, né, sugestões de aulas práticas para vocês desenvolverem, para vocês estudarem ao longo do nosso semestre, tá? Era mais esses aspectos aqui, gente, tá? Aí, ó, Danley, você sempre escolhe carne suína, isso mesmo.
Então, o Guilherme, já vou até colocar lá, o Guilherme, ele vai fazer grãos, isso mesmo, Guilherme? Darley. Eu acho, Darley, que você já tem até carne suína. Você já tem até os artigos aí, né? Que você está sempre escolhendo esses. Danilo, você já pensou numa matéria-prima? Michele, você já pensou em algo que gostaria de estar estudando ao longo do semestre? E aí é só vocês estarem me passando, que aí eu vou estar enviando por e-mail esses artigos para que vocês possam ir produzindo as avaliações. E aí, em cada semana, lá na Google Sala de Aula, eu vou estar postando as explicações sobre aqueles conteúdos, tá? Na própria sala de aula, vocês vão ver aqui vídeos e atividades de estudo, gente. A gente já tem aqui vários links muito legais, tá? Sobre métodos de conservação. Então, é muito interessante, assim, vocês, num dia que vocês forem maratonar, sabe? Aquele dia que vocês não querem série, vocês não querem leitura, aí vocês vão para esses vídeos aqui no YouTube, que eles são muito legais, eles falam de uma forma geral, dentro da tecnologia de alimentos, sobre cada um desses métodos de conservação, tá? Nós teremos uma das aulas da professora Mariana Eugia, lá do IFE Goiano, de Rio Verde, falando sobre os produtos do Cerrado, tá? Processamento dos produtos do Cerrado. Então, assim, é também uma videoaula que eu posto aqui para vocês, que ela é muito, muito, muito boa, tá? Foi colocada dentro de uma das Agro Brasília, a de 2020, a primeira Agro Brasília virtual, né? E é muito bom a explicação da professora Mariana sobre produtos do Cerrado. Tá? Então, lembrem-se de dar o aceite lá na nossa Google Sala de Aula. Entrem aqui em atividades, baixem as nossas apostilas, já estão aqui a apostila de produtos de origem animal, a apostila de produtos de origem vegetal e cereais, tá? É uma apostila prática bem extensa, com muito material. Todas essas práticas que a gente coloca aqui nas apostilas, gente, são as práticas que a gente desenvolvia nos nossos laboratórios, tá? De forma presencial. Então, é aquilo que a gente faz de prática rotineira nos nossos laboratórios, tá? E aí, ao longo de cada semana, eu vou estar colocando para vocês as explicações de cada uma dessas aulas práticas propostas, tá? Então, para essa semana, já vou colocar lá de geleia e geleiadas, na qual eu vou explicando especificamente a conservação e a produção dessa geleia. Professora, preciso fazer essas práticas? Gente, você faz se você tiver disponibilidade, se você tiver querendo realmente aplicar na prática esses produtos. São atividades práticas, gente, extremamente fáceis, tá? De desenvolvimento rápido, tá? Então, assim, não é nada que você vai delongar muitas horas do seu tempo para poder desenvolver, tá? Então, são atividades muito interessantes. Professora, você vai passar para a gente lista de ingredientes, de materiais? Então, isso tudo está lá nesses roteirinhos, Michele. Por exemplo, se você olhando aqui, quando você olha aqui nesse de geleia, geleiada, igual eu expliquei, você com 100 gramas de morango, dá para você fazer. Então, se 40%, 50% que é uma geleia, eu gosto muito da geleia, só 35%, né? 35% seria açúcar e os outros 65% seria a polpa. Então, se você tem 100 gramas, com 35 gramas de açúcar, né? Então, você tem 100 gramas de morango, com 35 gramas de açúcar,
mais algumas gotas de limão, porque aqui está falando ácido cítrico, e aí a gente pode ser aquele em pozinho que você compra lá nas lojas agropecuárias, mas pode ser o limão. Aliás, o limão fica muito bom. E a pectina é 2%. Mas e essa pectina, professor, de onde eu vou tirar? Você pode tirar da maçã, você pode tirar da casca, aquele albedo branco, né, do maracujá, e colocar ali 2% daquele gel que você extraiu e fazer a geleia. Então, as quantidades e listas de materiais vai ser a partir daquilo que você tem. Mas, por exemplo, lá nas de cereais e panificação, já vem aqui a composição básica, né? Que seria farinha de trigo, ovo, manteiga. Então, em cada uma das práticas, você tem ali os ingredientes que você precisaria, o modo de fazer, né? Então, por exemplo, macarrão, farinha de trigo, sal, água gelada e ovos, se desejar melhorar o valor nutricional. O pastel, né? Então, aqui, em cada uma das aulas, Michele, já vem as formulações. Eu coloco até em porcentagem, porque você não quer fazer 1 quilo de farinha de trigo, você quer fazer só 500 gramas. E aí, se está em porcentagem, você consegue fazer as porcentagens lá usando aquilo que você tem em casa. Então, por exemplo, essa massa de focaccia para agora de noite, para agora de tarde, o lanche da tarde, é top. Focaccia é uma pizza aberta, né? Com uma massa maior. Então, e se você fizer de 500 gramas, você nem vai gastar assim muito do seu tempo, nem do amassamento. E o ingrediente que geralmente a gente não tem em casa é só o fermento biológico, né? Que pode ser fresco ou seco, né? Aqui eu coloco fresco, que é para ir mais rápido, mas o seco também dá. E é aquele fermentinho lá que a gente compra no supermercado, né? Então, assim, são atividades práticas muito fáceis de fazer, tá? Que eu coloquei aqui de processamento. Eu tenho uma aqui que eu também gosto demais, que é o petit four, que nem precisa de muito amassamento, porque massa de pão precisa de amassamento. A gente vai explicar isso por causa do véu de glúten, né? Mas tem aqui o petit four, aqui ó, fabricação de petit four e massa folhada. Esse daqui não precisa de amassamento. É só você pegar manteiga, as claras de ovo, a farinha de trigo e o tempero que você quiser. Cebola, alho, queijo ralado, pimenta, orégano, manjericão, né? Então, o gosto do petit four ele vai ser a partir daquilo que você colocar lá em cima, né? Mas a massa básica dele é manteiga, clara de ovo e farinha de trigo. E super rápido de fazer. Dá para fazer tipo umas mini entradinhas, né? Ou para um lanchinho da tarde para tomar junto com café. Tem coisas doces também. Aí, ó, aqui tem a do pão de queijo e o biscoito de queijo. E tem lá também os sequilhos, né? Então, tem aqui o quiche salgado. Tem lá na frente tem o de banana, os muffins, né? Então, vem os salgados primeiro, depois vem os doces. Então, aqui, ó, vem de forma bem simples, né? E organizada, atividades práticas que a gente faz no nosso laboratório, tá? Por isso que eu falo que elas são rápidas, práticas, tá? De se fazer. Então, eu recomendo muito os sequilhos aqui na parte de confeitaria, que são coisas bem rápidas, os sequilhos, e os... Deve ter passado. É os sequilhos e os muffins. Aqui, ó. Sequilhos de coco e os muffins, tá? Os muffins de banana também. E é feito com a maior parte do ingrediente é a banana, né? A banana amassada. Que a gente sempre tem aí, que bem madura, e que é com essa bem madura que dá para fazer. E não fica com gosto de banana, tá?
Impressionante isso aí, não fica com gosto de banana. Lá na aula de frutas, eu indico muito fazer biomassa de banana verde e os seus produtos, né? Inclusive o cupcake de biomassa de banana verde. Fica demais, tá? Então, as sugestões aqui de práticas, elas são de forma simples, estão organizadas aqui em cada uma das atividades, né? Então, você vai falar assim, qual a quantidade, quais os ingredientes. Aqui na sugestão de desidratação em micro-ondas, você pode fazer do que você quiser. Ó. Aqui a couve, batata baroa, cenoura, e na quantidade que você tiver aí. E aí você vai usar o seu micro-ondas para fazer os produtos, né? Então, aqui tem uma sequência, por exemplo, da gente fazer uma desidratação osmótica, depois da desidratação osmótica, fazer uma secagem em micro-ondas. Então, você pensar aqui na couve, 4 minutinhos você já está com a couve desidratada, né? Em 6 minutinhos você está com a abóbora desidratada. Então, e aí tem para frutas também, né? A gente desidrata maçã, abacaxi, sugestões, né? Esse daqui em micro-ondas. Né? Lá na escola, além do micro-ondas, a gente fazia também no desidratador. Aqui, quando eu falei da biomassa, né? Então, aqui, a partir da biomassa, dá até para fazer os sequilhos lá também, substituindo a farinha de trigo, e se você quiser sem glúten, né? E colocando um pouquinho de fécula e biomassa, dá para fazer os sequilhos de biomassa de banana verde. Então, assim, essas coisas vai estar escrito aqui, tá, Michele? Ela vem aqui com as suas formulações. Dá para fazer mais, dá para fazer menos, você vai daquilo que você tem aí na disponibilidade. Precisa, é obrigado fazer todas essas práticas? Não, gente, é sugestão. Lembra lá que a nossa avaliação ela é autônoma, tá? Independente a nossa avaliação aqui, tá? Então, ela é construção de um conhecimento, de um conteúdo a partir daquilo que você gosta, tá? Então, vou parar aqui a apresentação, me colocar aqui à disposição. Nathalie, Raíssa, sejam bem-vindas. Vocês já pensaram, Danilo? Vocês já pensaram? Deixa eu ver, Danilo colocou aqui castanha de baru. Oi, obrigada. Oi. Vocês processamento serva dessas verduras, né? De cenoura, cebola, essas coisas. Então, isso o seu seria conservas de vegetais? Sim. Tá, conserva de vegetais. Eu estou salvando aqui. Aí eu crio uma tabelinha e já mando para vocês. Esse semestre estamos firmes, o Danley falou. Ó, que bom. Tá, Raíssa aqui, conservas de vegetais. Vou colocar aqui, fava, cenoura, cebola. Muito legal isso, viu? Michele, você já pensou em algum processamento? Ai, professora, não sei ainda. Eu gosto de trabalhar um pouco com leite, gosto de trabalhar com pães. Não sei. Não, aí assim que você tiver já, você me manda no WhatsApp ou no e-mail qual que você está querendo estudar, ou se você quiser os dois, eu te mando dois, né? Dentro dessas áreas, e aí a partir do material você estuda e vê e se identifica, né? Então, a princípio seria leite ou cereais? Isso, pães de trigo, de centeio. Uhum.
Pensando aqui agora, Michele, seria muito interessante uma abordagem, né, dentro do processamento dos pães de trigo de centeio, do fermento natural, né, da fermentação natural. Seria muito interessante isso daí também. A questão da qualidade dessa fermentação natural seria muito interessante aí. Mas eu te mando de leite e desses de pães, e aí você se identifica, vê, muda, tá? Nathalie, você pensou em alguma coisa? Em o que vocês gostariam de estar estudando? E aí eu mando esses daqui por e-mail, e aí vocês conseguiram entender essa pizza? Ah, você gostou, né, Michele? Fermentação natural. E Nathalie Pizza, muito legal, Nathalie. Vamos ver quais são as novidades aí, né, dos artigos falando de pizza. Muito interessante. E aí a gente pode abordar um pouco de pizza para públicos especiais, né, como celíaco, opções. Muito interessante, Nathalie. Vamos trabalhar aí ao longo do semestre esses conhecimentos. Eu vou organizar essa tabela, vou mandar para vocês os artigos para que vocês possam estar se identificando e construindo aí o resumo. Então, vocês conseguiram entender que a avaliação é autônoma e independente, formação de um conteúdo próprio para individual, né, próprio individual, para a formação de conhecimento. No final, a gente vai gerar um monte de links no podcast para que as pessoas possam aprender mais sobre essa matéria-prima que a gente quis estudar, né? E a gente tem os conteúdos de atividade prática, né, sugeridos para que a gente possa aprender com a disciplina na prática. Essa é a forma organizativa aqui da disciplina, viu, gente? Sempre lembrando que a ideia é fazer a prática aliada àquilo que a gente tem no nosso dia a dia, tá? Então, é conseguir ver que nas questões diárias a gente consegue extrair ali uma agregação de valor usando princípios e métodos de processamento, tá? Então, é conseguir bater o olho e falar, nossa, aqui eu poderia agregar valor com minimamente processado, só de lavar, sanitizar e embalar. E eu não estou mudando a característica agroecológica, principalmente, pelo contrário, estou agregando mais um valor agroecológico, que é o aspecto da higiene e sanitização, né? Então, pensando nisso a disciplina, tá? Eu vou interromper a gravação, mas eu fico aqui disponível para vocês, só para que depois eu disponibilize esse link aqui gravado para todo mundo, tá? Lá na nossa